Você já deve ter escutado falar no professor israelense Yuval Harari e também no indiano Vishal Mangalwadi. Agora eu vou te apresentar um sul-coreano chamado Byung-Chul Han, o autor que escreveu esse livro, Sociedade do Cansaço. Fique comigo nesse vídeo e eu te garanto que você não vai se arrepender se você tiver um mínimo de interesse sobre o funcionamento da sociedade contemporânea. Bom, ele tem diversos livros interessantes e eu vou te dizer os títulos de alguns desses livros. Olha só que maravilhoso. Além desse, Sociedade do Cansaço, ele também fala da Agonia do Eros, Sociedade da Transparência, O que é Poder, Topologia da Violência, A Salvação do Belo, Bom Entretenimento, uma desconstrução da história da paixão ocidental, Hiperculturalidade, Cultura e Globalização, Morte, Alteridade e outros livros também. Esse livro, especificamente Sociedade do Cansaço, eu trago nesse vídeo chamado de A Violenta Sociedade do Cansaço, em que eu pego apenas alguns aspectos desse livro e trato relacionando com a nossa sociedade atual. Olha só, vamos começar? Primeiro, vale a pena analisar que ao longo da história da humanidade, ele faz uma relação com a imunologia, parecendo da biologia, da medicina, de imune, que é o sistema de proteção que é criado. Ele relaciona isso com a história da humanidade, mostrando que existe sempre uma relação de ataque e defesa do próprio e do estranho. Se visa afastar o estranho, mesmo que o estranho não apresente nenhum risco ou não tenha nenhuma intenção hostil. Então, pelo princípio da precaução, para se imunizar qualquer situação, há essa necessidade de proteção e há uma identidade entre esse discurso imunológico com o discurso social. E isso foi incorporado na sociedade ao longo da história da humanidade para também que a população olhasse para o outro, o estrangeiro, como um estranho que fosse um risco. E sempre houve, na história da humanidade, uma reação contra esse risco pela precaução que eu acabei de mencionar, visando sempre eliminar a alteridade, eliminar o que vem do outro, certo? Então essa interação com o discurso social fica muito clara quando você vê que o estranho, do estranho deriva a palavra estrangeiro e ali há uma dialética da negação, o que o autor chama de dialética da negação, quando você nega o outro para se autoafirmar. Vamos voltar a essa ideia da dialética da negação daqui a pouco. Mas olha só, chegamos agora no contexto da globalização. Pela exigência do mercado, não extremamente recente, mas se você olhar desde a Revolução Industrial, há uma mudança do modo de produção industrial. Depois disso, há um incremento gradativo, é claro. Também começa a haver uma distribuição da mercadoria que é produzida e o consumo se eleva. Entramos para a sociedade do consumo. Essa sociedade de consumo, no mundo globalizado, ela exige a suspensão das barreiras e dos muros. E muro é interessante porque temos muralha da China no passado, temos também agora um muro sendo construído no sul da Turquia, na Arábia Saudita também tem muro, e também tinha um muro do Donald Trump que separava ali os Estados Unidos do México, que estava sendo construído. Olha só, essa é uma polêmica que se gera em torno dos muros, porque pela dinâmica da sociedade globalizada é preciso eliminar essas barreiras, porque há um processo de troca, ao intercâmbio de mercadorias e de pessoas para que o mercado, é uma exigência do mercado para que a globalização ocorra. Com isso, há então a sociedade de massas, a massificação do modo de produção, da distribuição e do consumo. É preciso acabar com as resistências que existem em torno da ideia do estranho, do estrangeiro. Então, não vai poder mais se falar em estranho, em estrangeiro, e vai se falar, primeiro já se passou uma fase em que começou a falar do exótico, para romper a barreira do estranho, e depois, mais atualmente, já mais próximo agora, onde nós estamos vivendo, passou a se falar das diferenças, exaltando essas diferenças para se falar em uma imposição até da diversidade e da pluralidade. Aqui no Brasil, nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei que regulamentava essa relação com os estrangeiros, e ela foi mudada, agora se chama Estatuto do Imigrante, fugindo dessa palavra
que levava à ideia de alteridade. Em vez de alteridade, agora se valoriza a diferença. Lembra que eu tinha falado da dialética da negatividade, em que se nega o outro para se afirmar ou para, numa palavra mais amena, não para se afirmar necessariamente, mas para se reconhecer. Isso é natural. Assim como para a gente explicar qualquer coisa, muitas vezes nós recorremos às ideias de formas geométricas, também para a gente se identificar, a gente faz uma negação do que é diferente de nós. Então essa dialética da negatividade não necessariamente é uma questão ruim, de cunho preconceituoso simplesmente. Na sociedade do consumo é justamente o oposto que ocorre. Não ocorre essa dialética da negatividade, porque há uma absorção e assimilação de tudo. Em vez de haver a exclusão do estranho, passa a ser uma inclusão de tudo. Aí o autor, aqui esse sul-coreano, Byung-Chul Han, ele vai falar em exagero de positividade. Se antes havia a dialética da negatividade, de negar o outro, agora há um excesso da positividade que nada nega e aceita tudo. Isso desarma os mecanismos de defesa e elimina qualquer ideia de imunidade. Lembra que ele trabalha no livro relacionando a ideia de imunidade com o discurso social. Perfeita essa comparação dele. Mas o problema é que, nesse momento, surge então a ideia de violência do consenso, onde todo pensamento tem que ser necessariamente igual de aceitação, né? Só que esse pensamento igual, ele não aceita o pensamento diferente. Ele aceita tudo, menos o pensamento diferente. E ele aniquila, então, a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Então você vai aceitar tudo, menos o pensamento que seja divergente dessa ideia supostamente igualitária. Essa sociedade, de um lado, ela é permissiva e pacífica, por outro lado, ela tem um totalitarismo do pensamento, já que a pessoa não pode sequer fazer observações, não pode nem olhar para o diferente de modo expressivo. Esse excesso de positividade não excludente, ele é inclusivo, não é excludente. Ele se torna saturante e exaustivo. Por isso que o autor chama de sociedade do cansaço, por conta desse excesso de positividade que leva a esse cansaço extremado. E então surge uma violência neural, surgem as enfermidades neurais, e as pessoas começam a desenvolver doenças como depressão, transtorno da personalidade limítrofe, síndrome da hiperatividade, déficit de atenção e síndrome de Burnout. São algumas das doenças que ele identifica que são criadas aqui. A gente ainda pode traçar um paralelo aqui, que ele não traz no livro, mas falando sobre a situação agora da pandemia, porque tem muito relacionado com globalização. Porque perceba, como essa doença se disseminou foi por conta da globalização. Se não houvesse tanto intercâmbio de pessoas e de mercadorias, a doença também não se alastraria com tanta facilidade. Mas em vez de se repudiar ou atenuar ou reduzir a intensidade da globalização, houve o fique em casa, porém as mercadorias, o modo de produção continua a todo vapor e as viagens internacionais já estão voltando à normalidade do período de globalização. Mas perceba que com a vacinação, por exemplo, a alteridade ela aumentou a níveis estrondosos e exagerados, como se qualquer pessoa, ainda que não tivesse tanto risco, porque se você pensar matematicamente, o risco não é tão elevado de contaminação por essa doença, e ainda que seja contaminado, a pessoa não vai adoecer. Mas o medo gerado foi tão grande que a alteridade foi a níveis que sequer haviam antes na época do estranho estrangeiro. Agora, em tempos de imigrante e de pandemia, essa alteridade voltou a níveis absurdos. Vale a reflexão sobre todos esses temas. Eu te disse que esse livro era fantástico, não é? Eu vou fazer mais ainda 2 vídeos sobre esse livro. Continue acompanhando. Um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal Ricardo Nogueira, no YouTube e nas redes sociais, para continuar acompanhando as nossas análises jurídicas e políticas sobre os temas mais importantes do Brasil e do mundo. Pedimos também a sua colaboração na quantia e com a regularidade que puder, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo. Os dados bancários seguem aqui nos comentários. Muito obrigado.